educação executiva, capacitação empresarial, cultura da inovação, gestão, formação de líderes, conhecimento, network. Seguindo o seu objetivo de formar líderes para a indústria, o IEL apresenta Missões IEL Sistema Firjan. O canal que vai mostrar, em primeira mão, o resultado das missões nacionais e internacionais para você. Esta edição traz todas as novidades da última OTC, a maior feira offshore do mundo do setor de petróleo e gás, que aconteceu em maio, em Houston. Confira os vídeos, as entrevistas e as novidades que trouxemos na bagagem para você. Olá, nós estamos hoje aqui para compartilhar com vocês um pouco do que vimos na OTC Houston 2016. Nós estivemos na feira, que como sempre contou com um número bastante significativo de visitantes e expositores de diversos países, e nós podemos observar um volume bastante significativo também de novas tecnologias, novos produtos, e nós estamos hoje aqui com o Bruno Gomes. O Bruno é nosso diretor de inovação e vai também compartilhar com a gente o que ele viu na visão da tecnologia. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, obrigado pelo convite. Obrigado você por ter vindo. Bruno, o que você pode compartilhar com a gente do que você viu no ambiente tecnológico, do que a gente viu de exposição de produtos, de tecnologias, que foram novidades e destaques nesse ano na OTC Houston? A gente vem acompanhando a feira já há alguns anos, é importante olhar essa evolução no aspecto tecnológico. É bom ultrapassar a fronteira do mercado de petróleo e gás. Isso é importante porque muitas empresas entendem que não podem fornecer para o mercado de petróleo e gás porque entendem que isso é um setor. E a gente sabe, trabalha há alguns anos como um mercado. Só para ter um exemplo, a gente percebe durante a feira, andando, que tem empresas do setor de construção civil, do setor de tintas, do setor de automação. Ou seja, o mercado de petróleo e gás é um mercado muito abrangente e transversal a várias tecnologias, o que é muito interessante, que gera oportunidade para outros setores industriais que podem não estar tão bem economicamente no momento para aderir a uma nova mudança tecnológica, mudança de produto para atender o mercado de petróleo e gás. Eu separei duas tecnologias em especial para a gente falar, uma mais em hardware e outra em software, separando didaticamente, apesar de serem plataformas bastante integradas, que chamaram a atenção nessa feira. Não que não existissem nas outras, mas num volume e talvez numa qualidade um pouco maior nessa OTC 2016, que é a manufatura avançada, que tem tudo a ver com a indústria 4.0, que é uma política industrial em alguns países desenvolvidos, como a Alemanha, Coreia, Estados Unidos, e que aqui no Brasil ainda começa a dar os primeiros passos, ancorado por setores industriais de alta tecnologia. A manufatura avançada apareceu e foi muito bem trabalhada por diversas empresas de portes diferentes, principalmente na prototipagem, ou seja, prototipagem de novos equipamentos usando outras tecnologias de precisão para produzir mais rápido e mais barato, e também novos materiais. Então, você aliado a novas tecnologias para prototipagem, o uso de novos materiais, você consegue gerar uma aderência maior ao que o consumidor final da tecnologia precisa ter. E, pelo outro lado, quando a gente vai para software, que tem uma ligação direta também com a manufatura e com o hardware, a parte de sistemas embarcados. Já não é novidade para o mercado internacional que os sistemas embarcados, a instrumentação de campo, está cada vez mais inteligente. Ou seja, a operação está cada vez mais remota, os instrumentos ficam espalhados no campo e você precisa de uma gestão com qualidade, com confiabilidade. Então, esses instrumentos de campo, eles conseguem ter uma operação de autodiagnóstico, de previsão de falhas e, principalmente, integração, conversão do que a gente chama de máquina com máquina, machine to machine, que tem a ver com a indústria 4.0, numa intensidade cada vez maior. Então, se eu pudesse dar dois destaques em termos tecnológicos de inovação que a gente pudesse absorver, seria manufatura avançada, por um lado, de hardware, e sistemas embarcados com controles avançados de software na parte de controle de sistemas. Agora, a gente fazendo um paralelo do que a gente viu na OTC com a nossa realidade Brasil e pré-sal, principalmente, com os desafios de logística que nós temos, as grandes distâncias, a parte toda de tecnologia embarcada atende a alguns desafios, mas a gente tem outros desafios que são muito relacionados às questões de segurança. O que você pode comentar sobre segurança do que a gente viu na OTC esse ano?
não só nos ambientes de exposição, mas principalmente nas plenárias técnicas, segurança quase que aparecia em todas as apresentações. Não só por uma questão de negócio, ou seja, de prejuízo efetivo financeiro, mas uma questão de controle de processo e também de risco de vidas. Ou seja, nenhuma empresa quer, independente da tecnologia que use, aparecer na mídia com um desastre ambiental, uma paralisação por causa do negócio para o seu acionista. Nesse sentido, nós percebemos cada vez mais normas, não só para processo, mas principalmente para produto. Então, quando você andava na exposição, você via os expositores demonstrando seus equipamentos, mas principalmente mostrando toda a normatização que esses equipamentos seguem. Então, você tinha empresas, e aí a gente sabe que são 2 pavilhões, empresas apresentando seus produtos com certificação local, seja para os Estados Unidos, seja para a China, seja para o Mar do Norte, ou seja para o Brasil, e outras falando em diversos, a gente fala de idiomas, né? As normas são idiomas, em diversas línguas. É um caminho sem volta, esses grupos de normatização, seja de processo ou produto, eles aparecem cada vez mais nesses fóruns técnicos e para uma empresa nacional, pensando na nossa realidade, conseguir fornecer equipamento de ponta, não só para o Brasil, mas quanto para o mundo, de uma forma geral, a certificação de produto e processo é uma necessidade urgente. Agora a gente falando de sistema Firjan, quando a gente faz esse paralelo com o que a gente viu no OTC e com as competências que a gente já tem instaladas hoje no Senai Rio, o que a gente pode comentar sobre o que a gente pode agregar para o nosso associado, como o associado pode acessar isso que a gente já tem disponível para ele hoje? Nós estamos muito alinhados com esse modelo transversal de tecnologia, porque desde 2014 a gente tem o nosso planejamento tecnológico. Então, a gente utiliza a metodologia de rotas para planejar o desenvolvimento tecnológico dos nossos centros, escutando o mercado, escutando especialistas, setores industriais, para formatar o que a gente tem que ter de capital intelectual, de infraestrutura e parceiros para elevar o patamar tecnológico, seja através da produtividade, né, principalmente em metrologia, em consultoria, onde as empresas ainda têm uma necessidade de ganhar robustez e qualidade no seu produto, e a metrologia, hoje o Senai representa 50% da rede nacional de laboratórios de metrologia no país, então, seja para certificar produto, certificar processo, a metrologia é muito importante nesse sentido, para competir globalmente, e a consultoria para, efetivamente, você ter uma mudança de patamar no teu processo produtivo, né? Através de plataformas que a gente tem de tratamento de resíduo, produção mais limpa, automação, você dá corpo e principalmente condição que as empresas conversem, dialoguem com seus mercados consumidores com um patamar de qualidade muito bom. E pelo outro lado, a parte de competitividade com a nossa parte de pesquisa aplicada. A gente tem um histórico aí no mercado de petróleo e gás de bastante sucesso, principalmente com grandes empresas que demandam mais pesquisa aplicada, mas que essas pesquisas hoje, através até de linhas de fomento, elas estão disponíveis para micro e pequenas empresas. Então, hoje nós temos 3 centros trabalhando de forma integrada, direcionados, inclusive, para o mercado de petróleo e gás, que é um mercado transversal, que é o nosso centro de Química, nosso Instituto Senai de Inovação em Química, que tem o Instituto Senai de Tecnologia na área ambiental, que atende o mercado de petróleo e gás. Nós temos o Instituto Senai de Automação e Simulação, que muitas das tecnologias que nós vimos de sistemas embarcados, manufatura avançada, esse centro tem condição de atender nessas linhas que a gente falou, de serviços laboratoriais, de consultoria e principalmente pesquisa aplicada. E nós temos um centro de solda, que tem uma relação direta com o mercado de petróleo e gás, principalmente essa manufatura, a parte mecânica fina e os processos metalúrgicos, que é uma necessidade não só do mercado de petróleo e gás como um todo, principalmente o setor naval. Então, nós temos um portfólio hoje bastante aderente ao mercado de petróleo e gás, cabe aos nossos empresários conhecer esse portfólio, entender as linhas de financiamento e suporte que nós podemos dar nesse processo de inovação. A gente sabe que não é uma trajetória simples, inovar envolve risco. É uma relação de confiança, de médio e longo prazo, e que o ambiente econômico desfavorável afugenta o investimento em inovação. Então, nesse sentido, os nossos centros e nossa equipe técnica de produto têm uma aderência muito grande a esse desenvolvimento da cadeia de valor de inovação, e eu acredito que os empresários, conhecendo nossos serviços nos centros de tecnologia, que ficam no Rio de Janeiro, na capital, entendendo como esses serviços podem gerar valor para a sua indústria e mantendo essa relação de curto, médio e longo prazo, que a cultura da inovação é subjetiva,
para todas essas empresas, em especial empresas que pedem um retorno de curto prazo, efetivamente nós vamos conseguir um resultado melhor e essas empresas vão competir globalmente com seus produtos, seus processos inovadores. Esse ano a gente também teve uma novidade, que foi a participação do Núcleo de Suporte ao Investidor. Você pôde participar junto com a Mariana, que nos representou no Núcleo de Suporte ao Investidor durante a OTC, de algumas visitas e de percorrer, uma forma de percorrer a feira com ela. O que você pode falar também da nossa participação com relação ao Núcleo de Suporte ao Investidor e como o associado pode acessar esse produto? A gente percebeu que existe uma oportunidade incrível, né? Entre oferta e demanda existe um gap imenso. Percorrendo e comparando o pavilhão Brasil com outros pavilhões, a gente percebeu, e que era uma grande demanda das outras feiras, como é que eu vou para o Brasil, como é que eu tenho um fast track? O Brasil é um país complicado, burocrático, então o Núcleo do Investidor ele responde diretamente a essa demanda, que foi observada no ano passado. Se a gente conseguir elevar a maturidade das nossas empresas, nos seus produtos, nas suas certificações e principalmente identificar empresas internacionais que tenham produtos, serviços capazes de responder a necessidades locais, seja Rio de Janeiro, seja Brasil, a gente promove esse encontro entre oferta e demanda e efetivamente quem ganha é o mercado do Rio de Janeiro. Bruno, muito obrigada. Espero que a gente possa estar também na OTC Houston 2017. Com certeza, estaremos lá. Olá, estamos hoje aqui com Raul Sanson. Raul Sanson é vice-presidente do Sistema Firjan, ele também é sócio proprietário da PWR Mission, uma empresa instalada na Fazenda Botafogo, aqui no município do Rio de Janeiro. Ela tem perto de 40 anos de atividades, é uma empresa do segmento metal mecânico, fornecedora já conceituada para o mercado de petróleo e gás e entre outros segmentos. Tudo bem, Sanson? Tudo bem. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente viu esse ano na OTC Houston, né? A gente tinha uma expectativa de ter uma feira um pouco menor, em função muito do cenário mundial do preço do óleo cru. A gente percebeu uma feira ainda bastante movimentada e com algumas novas soluções. A gente tem um desafio aí para esse mercado de buscar eficiência operacional. Nessa linha, o que você pode comentar para a gente sobre o que tinha disposto durante a OTC? A primeira coisa que eu gostaria de acentuar é que houve a diminuição de público, mas não de estandes, não de companhias que estariam lá, até porque é na época de crise que você tem que criar uma visibilidade maior da sua empresa e do seu produto. Quanto à feira em si, ela propiciou a gente uma facilidade de entender que o petróleo, toda a indústria do petróleo, ela tem que se adaptar a um preço real do barril, que hoje é quase que metade do que era antigamente. Então, existe um movimento muito grande de redução de custo. Então, essa redução de custo implica novas tecnologias, novos processos produtivos que deverão gerar um novo panorama. E, para isso, as indústrias de bens e serviços têm que estar conscientes de que é uma nova era que vai acontecer. Quer dizer, não será igual ao que era. Então, para isso, a feira propiciou a gente entender um pouco qual é o desdobramento dessa indústria de petróleo. Sanson, nessa linha da busca pela redução do custo, a gente viu muita coisa na linha da automação e também uma preocupação grande com a parte de segurança e meio ambiente. Você pode falar um pouco detalhar um pouco mais do que a gente viu exposto na OTC? Você tem dois eixos, né? O eixo do produto e do serviço, em que realmente está se empregando muito mais agora sensores, a parte de automação e redução, principalmente de peso e de eficiência. Na parte de segurança e meio ambiente, você tem hoje também uma questão bastante apropriada e o desenvolvimento, então, de simuladores, sistemas de treinamentos operacionais que minimizam muito esse risco de você ter um desastre ecológico.
Samson, esse ano nós participamos também de alguns ambientes de relacionamento, como em anos anteriores, né? Nós tivemos na Maratec, tivemos no almoço também com palestra do Jorge Camargo, pelo IBP, e nesses ambientes a gente percebeu como o Brasil teve recepção durante a OTC. Você pode comentar para a gente qual a sua percepção desse ambiente, como é que o Brasil foi visto ao longo da feira? A visão, quer dizer, que deu para perceber é que o Brasil continua como um país do futuro, principalmente de petróleo, porque nós temos as reservas, nós temos descoberto, temos campos que estão até não operacionalizados por falta de dinheiro, por falta de investimento, mas existe uma tendência grande ainda de o Brasil ser um player importante nesse mercado. O México, que é o segundo player, tem o óleo, mas não tem o óleo nas condições que nós temos. E a África, a gente sabe que tem um problema muito grave lá, que é o sistema de segurança político, etc, etc. O Brasil continua ainda na tela, no radar do mundial. Nós temos que só... Eles até falaram que o Brasil está numa bruma, então ele tem que ser dessa bruma para eles voltarem a investir no Brasil. A gente teve, então, a confirmação de que nós somos um mercado importante mundialmente, né? Nós temos reservas provadas num volume bastante significativo e continuamos sendo um país importante nesse mercado de óleo e gás. No outro ângulo, se a gente for olhar o pavilhão brasileiro e a participação das nossas empresas nesse ambiente, você pode falar um pouco do que você viu, como é que nós estivemos presentes, o que você entende que a gente possa caminhar para melhorar essa participação? O que eu acho importante, talvez a gente se espelhar um pouco no que os países estrangeiros que vão em bloco na feira estão fazendo. Então, eles têm uma movimentação maior dentro do stand, são stands menores, mas não só com folders e com os prospectos, mas também com produtos. E tem uma pasta central em que você tem uma mesa com um cafezinho, etc., em que então você troca experiências, troca informações com os países e os produtores, os fabricantes que estão lá. Eu acho que o nosso está um pouco parado ainda, teria que ter talvez uma renovação, repaginagem da forma da gente apresentar. O espaço é grande, a visibilidade é boa, a gente tem em cima o Brasil, mas eu acho que a gente realmente tem que fazer um reestudo de como fazer a nossa apresentação e criar uma visibilidade diferente do que está se fazendo atualmente. Samson, obrigada por compartilhar conosco as suas impressões sobre a OTC Houston 2016, por estar conosco lá também. E eu espero que no próximo ano a gente esteja junto mais uma vez para também trazer as nossas impressões, as tendências e o que o mercado mundial entende do mercado brasileiro. Eu que agradeço. Eu acho que a participação nossa lá é muito importante e pode contar comigo que eu já vou há 20 anos lá, o que eu puder ajudar vocês, minha experiência, meus conhecimentos, nós estamos aí dispostos a qualquer momento. Muito obrigado. Obrigada, Samson. A gente está aqui com o Henrique Osório. Henrique Osório é vice-presidente da SACOR, uma metalúrgica instalada em Duque de Caxias, há aproximadamente 56 anos. Ela é fornecedora também do mercado de petróleo e gás desde então. E o Henrique é um visitante assíduo da OTC Houston. Ele vai falar um pouquinho sobre as impressões dele da OTC Houston 2016, ok? Nós tivemos no início desse ano, Henrique, a promulgação do decreto PDFOR, que é um decreto que vem para estimular como um programa de desenvolvimento de fornecedores nacionais, estimulando o fornecimento nacional para os mercados internacionais. Você pode falar para a gente um pouquinho do que você viu na OTC Houston que poderia colaborar nesse sentido? O mercado brasileiro é tradicionalmente um mercado muito grande e as empresas, então, estavam um pouco acomodadas em ficar atendendo o mercado brasileiro e o potencial enorme que o mercado tem. Mas as crises aparecem e por isso mesmo é preciso que haja um movimento em direção à exportação, que garante uma estabilidade maior quando você tem uma crise num determinado mercado. E a gente tem feito isso principalmente com empresas internacionais presentes no Brasil, que a gente tem conseguido levar para empresas como FMC e Shell, para outras operações no mundo vendendo a partir do Brasil.
Henrique, ainda nesse ambiente de OTC, né, o que você viu que a gente podia trazer aqui para o nosso público com relação à inserção das empresas nacionais nesse mercado? Como é que você percebe essa inserção que precisa ser ativada ainda? Eu acho que é preciso persistir muito, ter isso como meta estratégica e persistir, insistir, porque parece difícil, às vezes parece que não vai acontecer, mas aí você consegue um cliente, uma venda, daqui a pouco é 2, 3, e isso vai crescendo, é uma bola de neve. Mas é preciso persistir. Eu sinto às vezes que a empresa nacional não acredita e vê um mercado brasileiro muito maior, muito mais forte, e desiste porque tem dificuldade. Então, a mensagem que eu passaria é de persistência, porque é possível. Com relação aos visitantes, né, que nós tivemos esse ano na OTC Houston, a gente teve perto de 120 países visitando a OTC, 47 países expondo a OTC, mostrando as suas tecnologias. Como é que você percebeu nesse ano a participação desses países? Alguma coisa que te chamou a atenção, que poderia ser destaque? Os países e os expositores desses países na área de petróleo e gás, a gente percebe que tem uma persistência. Assim como a gente tem persistido e ido todo ano, a gente percebe que tem várias empresas que fazem o mesmo. Então, todo ano lá, insistindo. E o que eu percebo em conversa com todos é que está difícil, mas ninguém desiste. Quer dizer, todo mundo acredita que o mercado vai voltar em algum momento, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. É preciso, então, sobreviver. E sobre o mercado brasileiro, a percepção dos estrangeiros sobre o Brasil é que é, sim, um grande mercado. O momento pode não ser bom, pode demorar 1 ano ou 2, mas que a reserva é grande, então mesmo os estrangeiros têm um apetite e um interesse pelo Brasil. Apesar dessa redução de investimento que a gente percebe, né, das operadoras, a gente ainda tem um volume de investimentos bastante significativo, acho que o mercado é bastante amplo e ainda dá para acomodar bastante empresas nacionais, né? Nessa perspectiva e olhando aqui para o sistema Firjan, como é que você acha que o sistema Firjan pode aproveitar esse ambiente da OTC Houston para trazer benefícios e poder inserir melhor ou mais empresas nacionais nesse mercado internacional de óleo? O sistema Firjan é como uma âncora, né, um porto seguro, uma referência que o empresário tem de apoio em todos os sentidos, né? E quando a gente leva alguém, um estrangeiro, para mostrar o sistema Firjan lá, eles ficam impressionados com a capacidade de tecnologia, aprendizado industrial, quer dizer, é um diferencial que muitas vezes quando a gente quer fazer uma reunião com o estrangeiro, a gente pede ajuda a Firjan, para dizer, olha, posso usar o stand? Aí a gente aproveita e faz uma propaganda do sistema e certamente conta muito a favor do Brasil, né? É um trabalho bonito e parabéns. Obrigada. E você acha que as nossas empresas estão preparadas para chegar hoje na OTC? Olha, quem vende para a Petrobras está preparado para vender no mundo todo. É preciso ter um pouco de persistência. Tem qualidade, a questão do preço e custo Brasil é um tema que tem que ser trabalhado, tem que ter muito decreto, muita reforma para que a gente seja realmente competitivo e não só no discurso, mas é possível. Acho que a gente não pode desistir. Você quer fazer alguma outra observação sobre o que você viu no OTC? A gente também fez um movimento de comprar uma participação numa empresa de tecnologia que está incubada dentro do Parque Tecnologia lá da COP. E a gente acredita também que uma parte do sucesso de você poder exportar é você estar sempre atualizado. Então, ir a essas feiras é fundamental para você não ficar desatualizado fora do que está acontecendo. Henrique, obrigada pela sua participação, por compartilhar conosco as suas experiências da OTC Houston. Eu espero que no próximo ano a gente esteja junto mais uma vez lá na OTC. Eu que agradeço sempre o apoio da Firjan. Obrigada. Obrigado.